fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Ele é talvez o braço direito do governador Fernando Pimentel. Nós estamos falando do secretário de Governo de Minas Gerais, Odair Cunha, do PT, e ele também é deputado federal licenciado. Hoje é o nosso convidado aqui no Café com Política. Secretário, muito bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero comentar também a Delma e o Lucas. Pois é, está aqui com a gente o Lucas Ragazzi, nosso repórter aqui da Super Notícia FM, repórter de política também do Jornal Tempo. Bom dia, bem-vindo novamente, Lucas. Bom dia, Rodrigo, Delma, secretário, todos os ouvintes. Vamos conversar muito aí com um homem forte do governo Pimentel, né? Exatamente, é o que eu disse. Ele hoje é o braço direito do governador Fernando Pimentel, até diante do rompimento hoje do vice-governador com o governador. O secretário de governo assume muito essa questão da articulação política, enfim, que tem um papel fundamental para o governo. E, secretário, eu queria começar conversando com o senhor pelo seguinte tema. Qual hoje, na sua opinião, é o maior desafio do governo Pimentel? Primeiro, Rodrigo, eu acho importante a gente ter clareza o seguinte. A relação do governador Fernando Pimentel com o vice é uma relação institucional, equilibrada, serena. O que pode haver é divergência de opinião, de entendimento sobre o comportamento político. Mas não há nada a que se repor no que diz respeito à tarefa institucional do vice-governador e também a relação entre os dois. É uma relação institucional que garante estabilidade política em Minas Gerais. E é claro que o grande desafio colocado para nós neste momento é fazer com que o Estado continue funcionando em suas ações centrais. É sempre bom dizer que nós recebemos um governo com 7 bilhões de reais de déficit. O orçamento foi aprovado em abril de 2015 com 7 bilhões que o governo passado deixou para o governo atual. Nós estamos, desde então, desde janeiro de 2015, buscando equilibrar as contas do Estado e fazer com que o Estado funcione nos serviços essenciais, precisamente na saúde, na educação e na segurança pública. Esse é o centro da nossa preocupação. Secretário, uma das maiores preocupações hoje dos servidores é a questão do parcelamento dos salários. Há alguma previsão para regularizar isso no governo hoje? É importante. É claro que nenhum governo gostaria de parcelar salário dos servidores. O que nós estamos fazendo é uma escala de pagamento no mês. Diferente de outros estados da federação, onde você tem atrasos de meses de pagamento do salário. O esforço que o Estado tem feito é no sentido de pagar no mês o salário do servidor. É importante dizer também que cerca de 75% dos servidores estão recebendo em escala única, em parcela única, o que é também muito importante. Nós estamos falando de 25% dos servidores que estão recebendo de maneira parcelada. É claro que isso é um incômodo, é o objetivo do governador, mas isso faz parte deste contexto geral. Eu queria aproveitar também e dizer para vocês que o governador Pimentel é o único governador da federação, de todos os estados da federação, que deu aumento real tanto para a polícia militar, para o sistema de segurança, para a polícia civil, como para os servidores da educação. Nós tivemos um aumento, um ganho real para os servidores da educação, para os professores, de 36% ao longo deste período. É claro que a nossa meta é chegar e isso foi dito com clareza, a nossa meta é garantir o pagamento do piso, porque é lei e a lei precisa ser cumprida. Mas nós estabelecemos essa meta. Integral, secretário? Quando vai regularizar para que esses 25% possam receber? Isso que eu queria dizer. Então, nós garantimos isso e garantimos o pagamento de 2/3 do aumento que o governo anterior deu para a Polícia Militar, por exemplo. Ou seja, mais 4 bilhões de reais por mês foram incorporados à folha de pagamento dada no governo anterior e que nós estamos honrando, porque entendemos que o serviço de segurança é um serviço central. Agora, é claro, o fluxo do pagamento depende da retomada do crescimento no Brasil. Então, por enquanto, não tem data? Não, porque, veja, nós temos clareza que a crise é brasileira, a crise não é só em Minas Gerais, a crise ela é real. Nós temos, além do déficit que nós recebemos,
uma ação sistêmica e permanente de queda de crescimento no país. São praticamente 4 anos em que nós temos uma recessão profunda. Agora, secretário, a situação ela é muito pior do que vocês esperavam antes de assumir? Tiveram programas que não deram para ser aplicados por conta dessa situação econômica? Como é que está essa situação? O Brasil mudou muito, um aprofundamento de uma crise econômica profunda ao longo deste período e, é claro, não houve transição de governo. A grande questão é que nós, quando assumimos, não tínhamos noção absoluta, é bom dizer, que o orçamento, a proposta de lei orçamentária que o governo passado encaminhou para a Assembleia Legislativa, não identificava déficit. Quando nós fomos refazer as contas, nós identificamos um déficit de 7 bilhões de reais, ou seja, o rombo, nós sabemos que a situação era difícil. Aliás, a dificuldade da situação, da falácia, do choque de gestão, porque, de fato, o que nós assistimos nos últimos anos foi que, em tempos de vacas gordas, não se economizou, não priorizou o central, e aí, em tempos de vacas magras, essa dificuldade aparece. Agora, secretário, até pensando do ponto de vista eleitoral da coisa e da situação que vocês pegaram o Estado, o governador Fernando Pimentel fez uma campanha bastante agressiva do ponto de vista de algumas promessas, especificamente aqui para a nossa região metropolitana. Metrô, anel rodoviário, BR-381. São os 3 grandes temas que incomodam profundamente o cidadão que mora na região metropolitana. Já não se tinha uma ideia de que a situação era assim tão crítica para se ter feito essa campanha prometendo essas obras? Não faltou um pouquinho de pé no chão no momento da campanha, não? Não, primeiro, você tinha das 3 coisas que você coloca, as 2 são ações do governo federal. Sim. O que nós gostaríamos é que tivéssemos à frente do Executivo Federal um governo que tivesse preocupação com as suas próprias promessas e com o seu compromisso assumido com os mineiros. Mas isso ainda estava longe até no governo Dilma, né, secretário? Sim, exatamente, mas nós buscamos uma parceria estratégica com o governo Dilma para viabilizar essas ações. A 381 está acontecendo, porque estava incluído no PAC, a passos lentos, mas está acontecendo. O ANEL houve agora, e outra questão fundamental é que o ANEL houve um processo de concessão da 040 que parte será realizado. Agora, o fundamental neste momento é que as ações e as parcerias que nós buscávamos estabelecer com o governo federal, elas não acontecem. Uma das questões centrais que nós estamos cobrando do governo federal é a recompensação das perdas em razão da Lei Candir. E o senhor atribui essa dificuldade de acontecer essas parcerias a quê? A falta de sintonia e de projeto importante e prioritário para Minas Gerais. Não há uma ação estratégica do governo central em Minas. Pelo contrário, há um sufocamento. A ajuda que o governo federal quer dar ao Estado de Minas significa restrição e precarização dos serviços de segurança, do serviço de saúde e do serviço de educação. Aliás, eles votaram uma PEC lá, onde você limita os gastos com saúde. Ora, uma das questões colocadas para nós, e você bem assinalou no nosso programa de governo, foram os hospitais regionais e os centros de especialidades médicas. É impossível você ampliar serviços se você tem uma retenção de recursos, uma diminuição de recursos por parte do outro ente da federação que tem a responsabilidade compartilhada naquele serviço. Ou seja, fazer novos hospitais e fazer centros de especialidades médicas, melhorar o serviço de saúde com restrição orçamentária, sem que o outro ente federativo tenha disposição de colocar a sua parte e a sua responsabilidade no financiamento, é impossível. Então, a mudança à vida em Brasília, sim, não é só uma mudança de pessoa, é uma mudança de agenda, de comportamento, de pensamento. E essa mudança, sem dúvida alguma, ela traz consequências na realização daquilo que nós entendemos que é necessário. Por isso, o centro da nossa preocupação neste momento é a manutenção dos serviços já prestados. Nós temos uma gama de serviços que precisam ter continuidade na saúde, na educação, na segurança pública, por exemplo. Agora, secretário, trazendo um pouco mais para o núcleo político aqui de Minas, o senhor começou a entrevista citando a relação com o vice-governador Antônio Andrade.
Essa relação, como é que está hoje? Ela está mais estremecida? Você disse que é uma relação institucional, que tem tudo funcionado certo. Não há o temor de que exista um Michel Temer do Pimentel aqui em Minas, não? A gente vai na Assembleia e tem muito essa conversa, né? Muita conspiração, muito bastidor, assim, muita conversinha. Como é que é a sua análise dessa situação? Eu acho que você bem disse, é muita conversinha, muita futrica. O dado central, e o próprio vice já manifestou isso algumas vezes, e publicamente, tem divergência política. Agora, é importante dizer que não há divergência com o partido, com o PMDB que está presente na Assembleia Legislativa, com o PMDB que compõe a nossa base de governo, eu poderia dizer que compõe o governo com o Partido dos Trabalhadores e outros partidos que se somam. Quem ajudou a ganhar a eleição, é claro que tem a responsabilidade de ajudar a governar. E a relação que nós temos com o PMDB é uma relação sólida, programática. Já era assim antes. O nosso partido e o PMDB já compunham uma base de oposição na Assembleia Legislativa, compõem uma base de sustentação na Assembleia hoje. Eu diria, então, que a relação com o partido é uma excelente relação e a relação com o vice-governador é uma relação institucional, como deve ser, porque é fundamental, num tempo de crise, de dificuldades, como nós enfrentamos, que haja estabilidade, que haja equilíbrio, que haja seriedade no trato para a gente ter condições de trabalhar cada vez mais pelo interesse dos mineiros. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Odair Cunha. Secretário, o senhor falava que a relação hoje com o vice-governador, a partir dessa pergunta do Lucas, é absolutamente institucional. De onde começou o problema da divergência política entre o governador Fernando Pimentel e o vice Antônio Andrade? E qual a avaliação que vocês do governo fazem da postura política, não institucional dele? Veja, não há correia de transmissão automática. As pessoas são livres, elas pensam, têm possibilidade de divergir sem que isso signifique rompimento institucional. O que interessa para o mineiro é a relação institucional. As questões políticas e essas diferenças são resguardadas para o âmbito dos partidos, que é uma questão específica. Agora, para nós no governo, interessa que o governo funcione. E eu posso dizer que o vice-governador atua nessa perspectiva. As questões políticas serão tratadas nas convenções partidárias e nos fóruns específicos. O importante é que o Estado continue funcionando. E este é o centro da preocupação do governador Fernando Pimentel. O senhor fugiu da pergunta, hein, secretário? Não, senhor. De forma nenhuma, porque a questão é central. Para o que interessa aos mineiros, que é o funcionamento do Estado, a relação ela é perfeita. Secretário, e falando em funcionamento do Estado, o governador Fernando Pimentel, ele responde a denúncias de corrupção na Operação Acrônimo e tal. Enquanto isso tem atrapalhado o desenvolvimento das atividades dele enquanto governador e tem aumentado a sua responsabilidade enquanto secretário de governo? O governador tem cumprido o seu papel, e aí eu acho que é importante. É claro que denúncias são muitas vezes levantadas, fazem parte do processo do jogo político que acontece no país. É claro que pessoalmente atinge a pessoa do governador. Agora, o mais importante, e acho que é importante nós frisarmos isso, que uma denúncia que ele teve quando era prefeito demorou 13 anos para ser arquivada. 13 anos depois ela foi arquivada e o principal fundamento do arquivamento dessa denúncia foi que o governador não havia provas para imputar crime ao governador. Tem que ter paciência para superar essas dificuldades. E o governador tem paciência, seriedade, serenidade para enfrentar todo tipo de calúnia e difamação que ele tem sofrido. O importante é que essas questões de denúncia, de processo judicial, são dedicadas e são tarefas do advogado do governador. Ele tem focado o seu tempo e a sua agenda em manter o Estado funcionando, porque essa é a tarefa central. Pode ir. Bom, secretário, eu queria falar um pouquinho de eleições com o senhor, virar a chave um pouco agora para o processo eleitoral que nós vamos ter no ano que vem. O governador Fernando Pimentel, a gente já tem informação de que vai tentar a reeleição. O desafio maior seria hoje
a região metropolitana, porque o interior a gente tem até a informação de que o governador está bem com as entregas que tem feito de ambulâncias, ônibus escolares, tem visitado muito o interior do estado, coisa até que não acontecia antes, é bom que se diga, nos governos passados. O desafio maior é a região metropolitana de Belo Horizonte? O desafio é o estado. O governador tem buscado estar presente através dos fóruns regionais de governo, ouvindo e dialogando com a população. Porque tão importante quanto você fazer uma obra, desenvolver uma ação, é você informar o cidadão sobre o que você está fazendo e o que você não está fazendo, por que você não está fazendo. E dialogar com a população nos territórios de Minas. Essa tem sido a agenda do governador. A questão eleitoral, Rodrigo, ela tem que ser tratada no momento adequado. E é importante que a gente tenha clareza que quando você tem um processo eleitoral, você faz um balanço e uma avaliação dos anos do seu governo. Eu entendo que o governador tem se preocupado nesse momento não com a agenda eleitoral, mas com a agenda do governo. Eu gosto de repetir isso, que é manter o Estado funcionando, porque isso significa 95% do que o Estado arrecada hoje vai para o pagamento da folha de ativos e inativos. Significa dizer que nós temos uma grande massa e um volume importante de recursos que são alocados todos os dias para prestar serviços de qualidade. Essa é a postura do governador, segundo o senhor, né? Focar na administração. Mas o que é que o PT aqui no estado tem discutido? Defende a reeleição do governador Fernando Pimentel ou pretende apresentar um outro nome? Eu entendo, o PT tem seus fóruns e seus espaços de decisão. De todas as conversas que eu tenho tido com a direção do partido, apontam na perspectiva de fortalecer a base do governador para que ele tenha condições de ser candidato no momento adequado. Agora, o momento, nessa quadra que nós estamos vivendo, é manter o Estado funcionando, trabalhando com seriedade, com equilíbrio, permanentemente. A ideia é ter o PMDB do lado do PT novamente no ano que vem, secretário? Até porque a gente tem recebido aqui uma leva de PMDBistas e praticamente todos, para não dizer todos, têm defendido candidatura própria do partido no ano que vem. O PMDB é um partido central na aliança que nós temos e que viabiliza o funcionamento do Estado. Este tema de aliança e de eleição, eu vou deixar para os PMDBistas dizerem, discutirem, darem as suas opiniões. É claro que eu respeito todas essas opiniões, elas fazem parte do processo democrático. É claro que nós gostaríamos de que quem ajuda a governar possa participar do referendo popular com a gente depois. Entrando no PMDB um pouco também, a gente tem na Assembleia o presidente da Casa, deputado Adal Clever Lopes, que tem se mostrado um grande aliado do governo, né? Todos os projetos na Assembleia sendo aprovados. Mas a gente tem noticiado também, até de forma bem frequente, que haveria uma espécie de desentendimento entre o presidente da Assembleia e o senhor, a figura de secretário de governo. Como é que está essa situação hoje? É uma relação que se mantém institucional, mas pessoalmente está um pouco abalada? Como é que está? Isso é uma questão de futrica política, que visa desestabilizar as relações estáveis que existem entre o governo e o Poder Legislativo. É claro que o presidente Adal Clever é meu amigo de longa data, tenho com ele relações pessoais e políticas importantes. Aliás, fiz dobradas eleitorais com ele na candidatura de 2014, de forma que isso faz parte das futricas políticas. O mais importante é que as relações entre a Assembleia Legislativa e o governo e o Executivo são estáveis. E esta seriedade no tratamento do governador Fernando Pimentel com o presidente Adal Clever, com o presidente do Tribunal de Justiça, esse equilíbrio nas relações, ele é central para a gente enfrentar esse momento de crise. A gente vê muito deputado. Eu quero dizer também que a crise não é uma crise mineira, é uma crise brasileira e nós estamos buscando sobreviver a ela. A gente vê muito deputado da Assembleia que forma a base do governo reclamando de emendas atrasadas. O quão real é isso? Há emendas atrasadas para esses deputados? Eles têm contato frequente com você reclamando disso? Como é que está essa situação? Veja, nós temos uma dificuldade econômica, financeira no Estado. Nós temos várias áreas do Estado que nós precisamos alocar recursos. As emendas, elas são uma forma de o Estado atuar também, a partir de indicações parlamentares,
mudam a vida das pessoas nas mais diversas regiões. É uma creche que é ajudada, é uma ambulância que chega até um município ou uma instituição. É natural que os parlamentares queiram que essas emendas sejam pagas. E mais, é nosso dever do Executivo realizar esses pagamentos. Agora, uma questão urgente que tem ocorrido aqui no Estado é as usinas da CEMIG. Né? Tem sido uma polêmica, tem sido um assunto muito tratado. O senhor poderia explicar, assim, para o nosso ouvinte, como é que está a situação atual, por que isso é importante para a vida da população? É importante, primeiro, 50% da geração de energia elétrica em Minas hoje, da CEMIG, estão sendo leiloadas pelo governo federal. O entendimento do governo do estado e da CEMIG é de que essas 3 usinas, a renovação da concessão dessas 3 usinas seria uma renovação automática, garantida em contrato. E nós estamos discutindo isso junto ao Supremo Tribunal Federal e com o próprio Ministério de Minas e Energia. Tá certo. Nós tivemos hoje o prazer de receber aqui o secretário de Governo de Minas Gerais, Odair Cunha. Gostaria de agradecer a sua presença e a entrevista aqui na Super Notícia FM, secretário. Eu que agradeço. Queria dizer que hoje nós vamos ter lá em Brasília uma reunião importante, onde nós vamos reabrir o diálogo com o governo federal, no sentido de que a CEMIG mantenha as 3 usinas conforme nós entendemos que é devido e necessário aos mineiros. Obrigado.